A Arábia Saudita realizou pela primeira vez um ataque conjunto contra os Estados Unidos contra um grupo apoiado pelo Irã. Não diretamente contra o próprio Irã, mas no Iraque. A coisa acontece em uma situação onde uma crise de energia pode ser iminente, existe uma questão quanto a um acordo nuclear envolvendo Estados Unidos e Arábia Saudita e ainda a possibilidade de negociações, apesar de distante, parece em curso. A gente vai passar pelos detalhes nessa cobertura do que foi esse ataque e de quais são as suas implicações, tanto para o Oriente Médio quanto para os Estados Unidos. Eu começo aqui com, então, esse retorno dos ataques, é o primeiro desde quinta-feira passada, envolvendo os Estados Unidos, com o pronunciamento do próprio Comando Central americano. Essa aqui é a fonte primária, isso foi o que publicou, então, o Comando Central. Recapitulando, é a parte das Forças Armadas dos Estados Unidos que lida diretamente com a guerra. Eles dividem os comandos ali por cada um, lidando com uma região. Comando Sul, por exemplo, lida com a América Latina e o Caribe. Então, depois a gente passa pelo pronunciamento da Arábia Saudita, que tem também alguns pontos interessantes. Mas o que foi dito aqui pelo Comando Central, aspas, terroristas alinhados ao Irã, foram ataques de precisão contra, aspas, terroristas alinhados ao Irã, que a Guarda Revolucionária Islâmica ordenou que atacassem forças americanas e a infraestrutura energética saudita. Guardem esse ponto, infraestrutura energética saudita. Depois o Comando Central acrescenta que aeronaves de combate americanas e sauditas atacaram vários locais de logística e armazenamento de armas de terroristas em todo o leste do Iraque, uma resposta aos mais de 30 ataques com drones realizados a mando do Irã contra forças americanas nas últimas 72 horas. Tem ainda esse dado. De fevereiro a abril de 2026, foram mais de 600 tentativas de ataque contra cidadãos e instalações dos Estados Unidos por milícias terroristas alinhadas ao Iraque, e ameaçou uma resposta caso os ataques prossigam. A gente tem aqui também a confirmação da Arábia Saudita, dizendo que os ataques coordenados ocorreram depois desses ataques, então, contra sua infraestrutura petroleira. Aqui a nota da Arábia Saudita, do Ministério de Defesa, dizendo que vários drones ou Unmanned Aerial Vehicles, UAV, que significa veículos aéreos não tripulados, foram lançados contra o território da Arábia Saudita por milícias alinhadas ao Irã no Iraque e depois interceptados. Então está aí a confirmação dos dois lados a respeito do assunto. O reino enfatiza que não busca uma escalada, mas responderá a qualquer agressão que venha a enfrentar. Isso é o que foi dito. As baixas do ataque vieram por conta do Irã. Aqui a IRNA, a agência estatal de notícias iraniana, fala que pelo menos 20 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. Esse grupo, explicando, faz parte da arquitetura mais ampla de apoio ao terrorismo do Irã na região. Desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica, expandir essa revolução pela região e depois de forma mais abrangente com a ideologia dos ayatollahs pelo mundo, tem sido uma prioridade do regime. Isso acontece muito através do que é chamado de Força Quds. Quando Trump abateu um terrorista com o nome de Qasem Soleimani no seu primeiro mandato em 2020, ele era o comandante que liderava essa frente, essa Força Quds, um grupo dentro das Forças Armadas do Irã que responde diretamente ao alto comando e que faz a conexão entre as receitas de um país muito rico, o Irã, com grupos como Hezbollah, Hamas, Houthis no Iêmen, mas também uma diversidade de outras milícias pela região, incluindo os grupos no Iraque, agora alvejados pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. O grupo da vez é o Resistência Islâmica no Iraque. Cerca de 10 facções xiitas armadas se congregam nesse grupo, de acordo com uma apuração da Reuters. São cerca de 50 mil combatentes entre todas, e os arsenais delas incluem mísseis de longo alcance e armas antiaéreas. Mísseis de longo alcance e armas antiaéreas. O tipo de equipamento que, só graças ao apoio iraniano, seria possível, assim como é o caso com o Hezbollah, talvez hoje o grupo lá no Líbano, terrorista mais bem armado do mundo. O próprio grupo, a Resistência Islâmica, já dizia reivindicar dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel e contra as forças americanas no Iraque e na Síria, desde lá atrás, 2023, quando começou a guerra do 7 de outubro. Eu quero que a gente entenda um pouco da lógica por trás disso e como isso afeta a posição mais ampla, tanto dos Estados Unidos quanto da Arábia Saudita. Posteriormente, houve outros ataques, Jordânia, Egito, que reforçam a posição. Entretanto, eu quero que a gente dê um passo para trás e ganhe perspectiva antes de seguir com o segmento. Para isso, Daniel, eu havia pedido que a gente resgatasse o mesmo mapa que a gente tinha utilizado ontem, divulgado em abril pela agência Reuters. É esse mesmo aqui, que mostra os oleodutos, as vias de transferência de petróleo de uma costa a outra do Oriente Médio, agora disponíveis, e também a gente pode projetar isso um pouco para o futuro, para o que poderia ocorrer. Então,
a gente tem que entender os grupos que agora se mobilizam de acordo também com a situação e a estratégia do Irã nesse conflito. Eu vou novamente citar algumas das fontes que referendam essa análise, como Robert Pape, que é professor na Universidade de Chicago e assessorou a presidência americana, os Estados Unidos, ao longo de coisa de 2 décadas. Hoje em dia não está mais na administração, não participa desse governo Trump, mas continua publicando análise de forma independente. O Institute for the Study of War é outro que também referenda essa análise. A partir dessas fontes, como a gente pode entender o momento? É onde o Irã agora tem um ativo que não tinha no começo do conflito, onde apesar de ter sim as suas forças armadas em grande parte dizimadas quando se fala de força aérea, marinha convencional, se torna por outro ângulo mais forte do que era no início do conflito. Afinal de contas, hoje controla o Estreito de Hormuz, coisa que antes não só não fazia, como sequer sonhava em fazer. Quando se trucou e as cartas foram para a mesa nesse conflito, o Irã acabou por tomar controle desse gargalo de navegação, por onde antes do conflito passava 1/5 dos combustíveis fósseis globais. Isso inclui tanto o gás natural, 1/5 do gás natural, quanto 1/5 do petróleo. Porque, claro, não é só o petróleo iraniano que transita por ali, mas a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e outros países exportavam petróleo através desse gargalo de navegação. O resultado é o que a Agência Internacional de Energia chama de a pior crise de energia em todos os tempos. Pior que Covid, guerra da Ucrânia e a estagflação, como era chamada, na década de 70, somadas. As reservas de petróleo mundiais estão no menor nível desde 1983, e claro, as reservas são já um recurso de última hora. Conforme esse bloqueio continua ali no Estreito de Hormuz, o mundo tem uma crise de energia batendo à sua porta, se as reservas continuam diminuindo. E exportar, ter mais oferta de petróleo continua sendo mais e mais difícil, é claro que isso gera um desespero, uma ansiedade para que a coisa se resolva globalmente. O Irã sabe disso, e a estratégia de atacar países na região, criar pressão diplomática e fechar a economia é precisamente a que tem adotado continuamente. Uma para a qual os Estados Unidos, até o momento, ainda buscam uma resposta mais eficiente. Onde a Arábia Saudita entra nisso e por que essa análise é importante para a gente continuar a entender o ataque, que era a ênfase da notícia quando começamos o segmento. Aí vem, assim que se fecha um estreito como o Estreito de Hormuz, a primeira reação de qualquer um é pensar, ótimo, como agora a gente vai diversificar as fontes para garantir que não se dependa tanto dessa única rota. E o mapa que vocês estão vendo ao lado é o tipo de resposta que vem para isso. São as rotas pelas quais se pode transferir o petróleo que sairia pelo Estreito de Hormuz para outros pontos no Oriente Médio. Então você vê ali em verde um oleoduto que cruza a Arábia Saudita, 7 milhões de barril de petróleo por dia através dele. Um outro ali, nos Emirados Árabes Unidos, que cruzaria uma das pontas dos Emirados Árabes para outra que já fica do outro lado do Estreito de Hormuz. Depois ali em marrom, alguns que cruzariam saindo da costa leste, da costa que daria para o Estreito de Hormuz, passando por Jordânia, Síria, indo para o Líbano, ou ali passando de Iraque para a Turquia, etc. Esses são alguns dos momentos que poderiam ser utilizados, algumas das vias que poderiam ser utilizadas para escoar esse petróleo para fora de outras formas. Aí a gente começa a entender o xadrez da situação. Se por um lado o Irã quer controlar o Estreito de Hormuz, tem que controlar também as alternativas que possibilitariam que o petróleo saísse de outras formas. Aí entram os grupos terroristas, no Líbano, para lidar com esses gasodutos e oleodutos que vão para o norte, o Hezbollah. Para os que vão para o oeste, cruzando a Arábia Saudita, os Houthis, bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb, ali que fica entre o Iêmen e a Etiópia nesse mapa, controlando todos os gargalos de navegação que poderiam evitar essa diversificação. Quando se fala de milícias no Iraque, é precisamente o tipo de grupo terrorista que poderia atrapalhar essa diversificação, atacando, por exemplo, com ataques terroristas, esse tipo de gasoduto e oleoduto que você vê ali em marrom, cruzando o Iraque, ou cruzando a Arábia Saudita, atuando na Síria em concerto com o Hezbollah e outros grupos terroristas. O envolvimento da Arábia Saudita agora, apesar de não ter se envolvido antes diretamente contra o Irã, passa pela lógica de tentar entender como garantir a diversificação. Atacar, por exemplo, grupos terroristas que atacariam oleodutos, que seriam parte do xadrez do Irã para controlar o mercado de energia, é uma alternativa e uma análise comum em termos de conseguir garantir esse fluxo. E por aí a gente entende também o porquê pode haver a pressão para que isso ocorra. Porque para a Arábia Saudita esse tipo de ataque faria sentido. Não estão se envolvendo no conflito em ataques ao Irã, mas tentando garantir que vão ter alternativas para escoar o petróleo.
Essa estratégia do Irã se torna até mais clara quando a gente fala de dois incidentes, os ataques às refinarias de Ras Tanura e Ras Laffan, na Arábia Saudita e no Catar, no início do conflito, atacando instalações que precisamente têm a ver com a indústria energética. Por aí se vê. O alvo é o mercado de petróleo, o alvo é o mercado de energia. Esse é um dos pontos críticos para entender esse cenário. Existem outras questões envolvendo diretamente Estados Unidos e Arábia Saudita que poderiam também nos ajudar a entender por que o Reino da Arábia Saudita se envolveria junto aos Estados Unidos nesses ataques. É um momento de aproximação ímpar entre os dois países, aonde a remodelação do Oriente Médio, que remodela também toda a geopolítica global, tem agora o acordo nuclear entre Estados Unidos e Arábia Saudita em pauta. É o momento onde a gente discute a possibilidade de que a Arábia Saudita vá desenvolver um programa nuclear civil, mas incluindo enriquecimento de urânio e possivelmente abrindo caminho para enriquecimento a nível nuclear, a nível militar no futuro, com poucas exceções. O acordo que os Estados Unidos oferecem à Arábia Saudita, por um lado, pede sim que haja um reconhecimento diplomático de Israel, uma entrada da Arábia Saudita nos acordos de Abraão. Mas, por outro lado, o ganho saudita seria muito grande. Poderia ter um programa nuclear com um regime de inspeções relativamente, comparativamente, menor do que o que seria comum em outros países que teriam um pente fino, mais fino, quando se fala de Agência Internacional de Energia Atômica e outros órgãos que ficariam em cima do programa nuclear. Isso muda o equilíbrio de forças e também garante que o Irã esteja sendo, de alguma forma, equilibrado com outra potência mais forte na região. A sinergia foi para esse lado e culminou agora com esse ataque. Expandindo a estratégia do Irã, tem uma outra série de acontecimentos que vão complementar o que a gente discutiu agora. Então, creio que a gente conseguiu passar pelas fontes primárias e entender também uma análise comum no exterior e que nos ajuda a ter perspectiva do porquê a Arábia Saudita, nesse momento, estaria inclinada a fazer ataques contra esses grupos terroristas. Uma série de outras notícias que aconteceram, vou narrar elas na sequência, nessa cobertura de Oriente Médio, nos dão mais ferramentas para entender isso e nos atualizam com outros pontos de conflito no Oriente Médio. Os Houthis, um grupo terrorista no Iêmen apoiado pelo Irã, tem controlado o Estreito de Bab el-Mandeb, um outro gargalo crítico de navegação que eu citei agora há pouco, e tem buscado, novamente, alvejar a indústria de energia da Arábia Saudita. Ontem houve um novo incidente nesse sentido. Esse grupo terrorista anunciou novas operações militares contra a Arábia Saudita. Yahya Sari, que é um porta-voz do que os Houthis chamam de Forças Armadas do Iêmen, afirmou que as forças Houthis haviam atacado o petroleiro saudita NCC Ghazal com mísseis balísticos, dizendo que ele violou um bloqueio naval que eles agora impõem. Um porta-voz dos Houthis falando que houve um ataque então a um petroleiro saudita, que furava o bloqueio que eles impuseram no Estreito de Bab el-Mandeb. Esse mesmo porta-voz voltou a se pronunciar hoje e disse que as forças dos Houthis abateram uma aeronave de reconhecimento saudita do tipo Karayel, que estava voando sobre a província de Sada, no Iêmen. A Arábia Saudita não falou imediatamente de nenhum dos dois incidentes, mas esse tipo de questão tem sido mais e mais consistente. Novamente, encaixando isso no panorama que eu descrevi agora há pouco. Controlar os mercados de energia, pressionar a inflação global, pressionar a economia para extrair concessões. Essa é a estratégia do Irã. O grupo estaria até, segundo uma reportagem publicada hoje pela agência Reuters, citando fontes anônimas, cogitando cobrar pedágio, impor tarifa a embarcações que queiram passar pelo estreito. Uma coisa que não pode ser dissociada do que a gente acabou de discutir quando se fala a respeito, de controlar os mercados de energia por parte do Irã. Outra das atualizações a respeito do assunto. Hoje, a Jordânia disse que interceptou 5 mísseis lançados do Irã. Então, enquanto os bombardeios não resumiram em grande escala, como foi na semana passada e na semana antes da semana passada, ainda se vê ataques localizados acontecendo por parte do Irã. E hoje também teve até reação dos mercados de petróleo. Já vou falar sobre isso. Mas, além do ataque à Jordânia, também teve ataque contra o Egito, tá? Uma publicação de hoje da empresa de segurança marítima Embraer, do Reino Unido, disse que um drone atingiu um navio tanque de armazenamento de gás de propriedade dos Estados Unidos no porto egípcio de Damietta, no Mediterrâneo. Novamente, ataque à energia ao longo de toda a região. O Ministério do Petróleo do Egito confirmou o incêndio no porto, não confirmou um ataque de drone até o momento. Então a gente aguarda a confirmação para ver se isso vai se encaixar nessa perspectiva. O pessoal está falando aqui que o petróleo vai disparar, e de fato, depois de uma queda na segunda-feira, quando as hostilidades pareciam menores, o petróleo voltou a crescer. Estou até conferindo agora
em tempo real, agora o Brent está em 88,30, crescendo então ao longo do dia, conforme essas notícias mais e mais se tornaram conhecidas. Ontem chegou a estar em 81, então hoje ao longo do dia, disparando pujantemente, tá? Brutalmente, 7,54% no pregão de hoje, subindo então o Brent. Como eu disse, natural, afinal de contas, se não houver solução a esse impasse, é estimado que nos meses adiante a crise de energia pode se agravar e a gente pode estar diante de escassez de combustível. Não quero aqui ser alarmista, só estou noticiando para o público que essa é uma análise comum, mas claro, com um conflito que tem desdobramentos novos todos os dias, a gente aguarda para ver o que pode ocorrer para que haja uma oxigenação desses mercados e que possa haver nova demanda. O cenário internacional sempre é complexo, então vou pedir que você fique comigo ao resto do programa, porque no próximo segmento a gente vai falar de Rússia e Ucrânia e, novamente, vai dar mais informação para quem estiver acompanhando os preços do petróleo e tentando entender esse cenário. O Trump também falou a respeito do assunto com a Fox News hoje. A gente tem 3 falas do presidente americano e eu quero passar passar por elas com o público. Estava aqui confundindo o com pelo por. Quero passar por elas com o público, não com elas pelo público. Aí já ia ficar confuso. Primeiro, Trump voltou a reforçar ameaças, conforme muitos analistas dizem que a gente estaria diante de momentos onde os Estados Unidos poderiam até partir para operações boots on the ground, operações com tropas no Irã para reaver controle do Estreito de Hormuz. Essa é uma análise que tem sido mais e mais comum e os Estados Unidos consistentemente comentam que não descartam nenhuma alternativa, também alvejam a montanha de Pickaxe, que seria então um local, uma instalação nuclear iraniana. Vamos lá então, a gente tem Trump falando sobre esse alvo e fazendo novas ameaças ao Irã. Vamos ver. Pickaxe Mountain, how will we respond? Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But no, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily. O motivo pelo qual ele estava comentando sobre o Bibi Netanyahu é porque os israelenses falaram para uma série de veículos localmente em Israel que ele falaria especificamente sobre inteligência que poderia ajudar os americanos a atingir esse alvo. Entre as publicações estava a Epoch Magazine de Israel. O Epoch Times tem uma edição israelense com uma revista por ali, onde também houve acesso a essas fontes e, de fato, autoridades ligadas a Netanyahu disseram à imprensa consistentemente que, no encontro entre os dois líderes, a gente noticiou os detalhes sobre isso ontem, haveria divulgação a respeito do assunto. O CIS, o Center for Strategic International Studies, um think tank americano, avaliou anteriormente que tinha obras naquela montanha que estavam se asseverando desde outubro de 2025 e que seriam, então, uma instalação nuclear que poderia ali se expandir para ter capacidades maiores, que foram danificadas lá atrás, em junho de 2025, quando teve aquele bombardeio envolvendo, então, os Estados Unidos. Bom, prosseguindo, durante a entrevista, Trump também comentou sobre as negociações, conforme o Irã chegou a negar que tivesse negociações acontecendo agora, ou dizendo que não teria pedido para negociar com os Estados Unidos, contradizendo Trump. Vamos conferir, então, mais um trecho. For some reason, we can be in the midst of a beautiful discussion, and they'll come out and say, we're not talking, or we didn't discuss nuclear. Well, that's all we discussed, because they'll never have a nuclear weapon. They understand that. And we have had some very good talks, and very interesting with Lindsay. Bom, aí está então. E uma última, quanto ao Estreito de Hormuz, os Estados Unidos recomendaram que embarcações comerciais continuem navegando e naveguem perto do Omã e não se aproximem das águas do Irã. O Estreito de Hormuz tem um pouco mais de 50 quilômetros no ponto mais estreito. Quando começa a chegar perto do lado iraniano, ali é onde o Irã então estaria em posição de cobrar pedágios e minas estariam na água em uma série de pontos. Navegando perto da costa do Omã é a recomendação americana, aonde em tese haveria mais proteção. Mas é claro que não é necessário só convencer os navios a passarem, é necessário convencer as seguradoras que fazem o seguro da carga e dos navios. É muito caro ter um navio cheio de petróleo e passar sem seguro seria uma insanidade, ainda mais em um contexto como esse. E isso também ajuda a explicar
não é só garantir que possam passar em segurança, é garantir que possam passar em segurança e convencer as seguradoras de que faz sentido segurar esses navios. O Irã continua falando que mantém controle total. Aqui Trump falando sobre o estreito nessa mesma entrevista. Mr. President, are we right that no merchant ships are getting through right now? Maybe 3 or 4 a day when you need about 100? The only ones that get through are the ones that we want to get through. They're the only ships that get through, Brian. We have a blockade that's so powerful that nobody can get through. They tried. 3 or 4 of them tried over the last week. But, you know, we opened the blockade because we had the confines of a deal. So we did it. And then we put it back because they broke the deal. They break the deal. We cannot have them break deals anymore. Right. We cannot have them break deals anymore. Não podemos mais aceitar que eles quebrem acordos. E esse parece ser o impasse. O Irã agora tem a possibilidade de controlar o mercado de energias e a guerra, por mais que desgastante, se tornou também interessante. A possibilidade de ser uma potência regional que controla grande parte da energia do mundo estaria sob alcance do Irã. Na circunstância atual, os Estados Unidos, com ataques aéreos, apesar de ter conseguido fazer vasto dano ao regime, incluindo eliminar todo o alto escalão da liderança, do Ayatollah à metade dos ministros, não conseguiu solucionar esse problema dessa espécie de guerrilha geopolítica, aonde, tendo suas forças armadas dizimadas, com uma pequena quantidade de drones e mísseis balísticos, é possível raptar uma parte da economia global. A Yvette Cooper, a secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, agora não é mais, né? O Keir Starmer mudou o gabinete, mas era secretária quando a guerra começou, ela utilizou esses termos: sequestrar a economia global. O conflito expande. Os grupos terroristas controlando as alternativas ao Estreito de Hormuz são parte da estratégia iraniana, segundo Robert Pape, Institute for the Study of War e outros analistas de ponta. O risco agora é que ela continue a expandir. A Arábia Saudita ataca os grupos terroristas. Poderia ela se envolver em outras iniciativas para tentar controlar o conflito, conter uma escalada? Trump teria uma escolha agora, tentar reabrir o Estreito de Hormuz através de operações militares maiores e maiores, não descartando a possibilidade de ter tropas no solo ou permitir que o Irã controlasse o Estreito de Hormuz. Nenhuma das duas é boa em termos de reputação, nenhuma das duas sequer é boa para a economia global. Afinal de contas, mesmo que o mercado de petróleo receba alívio, agora indo da notícia para análise, então, em conclusões a partir do que a gente estava reportando, mas mesmo que o mercado de energia global tenha alívio, com, sei lá, o Estreito de Hormuz reabrindo em algum arranjo onde se pague pedágio para o Irã, se essa moda pega, o precedente é complicadíssimo. Águas internacionais não poderiam ter pedágio na estrutura do direito marítimo mantida ao longo das últimas décadas, talvez desde o último século. Se essa moda pega, a gente poderia ver, por que não, o Estreito de Malaca, Estreito de Taiwan, pontos críticos do Mar do Sul da China, outros gargalos de navegação pelo mundo, cobrando pedágios. E mais, o direito internacional ruiria a um ponto onde a inflação, o preço dos bens que circulam pelo mundo, cresceria em função disso. É um precedente perigoso, não há solução fácil, e a gente tem investigado isso como uma bomba relógio também ao longo das análises feitas nesse programa. Afinal de contas, existe uma eleição legislativa vindo adiante nos Estados Unidos, e para Trump o tempo urge. Ele poderia perder maioria no Senado e na Câmara, o que seria, claro, catastrófico em termos de ter autonomia no resto do mandato. Para conseguir melhorar a popularidade, ele precisaria pelo menos de uma vitória simbólica e pelo menos uma forma de baixar o preço do combustível dentro dos Estados Unidos, segundo as análises mais comuns quanto à política americana. Agora, a conclusão do dia é a Arábia Saudita participando mais e mais disso, até mesmo participando em ataques conjuntos com os Estados Unidos contra grupos terroristas que estão nessa arquitetura de tentar controlar o mercado de energia feita pelo Irã.